Seja bem-vindo. Antes de começar, siga o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Em 1986, um jogador marcou um gol com a mão na frente de milhões de pessoas. O árbitro validou e o próprio jogador disse que a mão era de Deus. Mas essa não é nem a história mais estranha que a Copa do Mundo já produziu. Hoje, você vai conhecer os episódios mais absurdos, engraçados e inesquecíveis do maior torneio de futebol do mundo. Do trauma do Maracanazo ao 7-1, que ainda dói. Prepare a camisa e escolha o lugar no sofá, mas escolha bem, porque durante a Copa, mudar de posição dá azar. A gente começa pela ferida mais antiga, Copa de 1950, o Brasil sediava o torneio pela primeira vez. O Maracanã, recém-construído, lotou com quase 200 mil pessoas. O Brasil só precisava de um empate contra o Uruguai para ser campeão. Os jornais já tinham preparado as manchetes de comemoração, mas ninguém avisou os uruguaios. Friaca abriu o placar para o Brasil no segundo tempo, o Maracanã explodiu. O título parecia certo. Então, Chiafino empatou. E Giglia, aos 79 minutos, fez o gol que silenciou 200 mil pessoas ao mesmo tempo. O silêncio no Maracanã, naquele momento, é descrito como um dos mais impressionantes da história do esporte. O Brasil perdeu a final em casa, o Uruguai levantou a taça, e o goleiro Barbosa carregou a culpa pelo resto da vida, injustamente, porque futebol não se perde sozinho. O Maracanazo ensinou ao brasileiro que no futebol nunca se comemora antes da hora, uma lição que, como veremos, nem todo mundo aprendeu. E mais pra frente, vamos ver como um semáforo de trânsito mudou o futebol para sempre. Mas antes, uma jogada tão genial que precisou de 10 jogadores para existir. Em 1958, na Suécia, um garoto de 17 anos entrou em campo e mudou a história do futebol. Era Pelé, enquanto outros garotos da idade dele se preocupavam com a escola, ele estava marcando 2 gols numa final de Copa. O Brasil ganhou seu primeiro título mundial e o mundo conheceu o jogador que definiria o esporte para as próximas décadas. 4 anos depois, no Chile, Pelé se machucou logo no início da Copa. Parecia o fim das esperanças brasileiras. Mas aí entrou Garrincha e Garrincha não seguia manual nenhum. Ele driblava para um lado, o corpo ia para o outro, e os defensores ficavam tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Garrincha brilhou contra a Inglaterra e Chile, e o Brasil conquistou o bi sem precisar do seu maior craque. O futebol brasileiro era tão rico que tinha reserva de gênio. Em 1970, no México, veio um momento que muitos consideram o gol mais bonito da história das Copas. Na final contra a Itália, a bola passou por vários jogadores brasileiros numa sequência perfeita. Chegou a Pelé, Pelé viu Carlos Alberto chegando e colocou a bola no espaço certo. Carlos Alberto apareceu correndo e acertou um chute que até hoje parece impossível de repetir no treino. O Brasil conquistou o tricampeonato e aquele gol virou a prova de que futebol, quando funciona, é a coisa mais bonita do mundo. Se você está curtindo essas histórias, se inscreve no canal, a gente traz esse tipo de conteúdo toda semana. Agora, vamos para uma história que a maioria dos brasileiros preferia esquecer. Copa de 2014. Brasil, semifinal contra a Alemanha. Belo Horizonte. O país inteiro. Em menos de meia hora de jogo, a Alemanha já tinha 5 gols, 4 deles em apenas 6 minutos. O placar final foi 7-1. A maior derrota da história da seleção dentro de casa, numa semifinal de Copa. O país inteiro assistiu em silêncio. Parecia um pesadelo coletivo em que ninguém conseguia acordar. Até hoje, basta dizer 7-1 que todo brasileiro sabe exatamente do que você está falando, não precisa de contexto, de data, de nada. 3 números e uma dor. Mas o brasileiro é assim, ri da própria tragédia. Em poucas horas, o 7-1 já tinha virado meme, piada e motivo para rir, para não chorar. É a nossa forma de lidar, hein? Agora, se o 7-1 foi o pior momento, o próximo foi talvez o mais doce e veio com um corte de cabelo que ninguém entendeu. Em 2002, Ronaldo carregava nas costas o peso de uma final perdida em circunstâncias misteriosas 4 anos antes. Havia dúvidas sobre sua condição física. Então, Ronaldo apareceu com gols, confiança e um corte de cabelo que exigia tanta coragem quanto um pênalti em final de Copa. Ele marcou 8 gols no torneio, 2 na final contra a Alemanha. O Brasil ganhou o Penta e Ronaldo completou uma das maiores histórias de superação do esporte. E Cafu levantou a taça, o primeiro jogador a disputar 3 finais consecutivas de Copa do Mundo. Uma imagem que muitos brasileiros ainda consideram a última grande alegria da seleção. Mas 2002 também teve outro momento brasileiro inesquecível. Nas quartas de final contra a Inglaterra, Ronaldinho Gaúcho cobrou uma falta que ninguém, talvez nem ele, sabia se era cruzamento ou chute. A bola fez uma curva absurda, passou por cima da barreira e do goleiro. E entrou. O goleiro David Seaman olhou para trás sem entender o que tinha acontecido. Até hoje a pergunta continua. Ele quis fazer aquilo? Ronaldinho nunca deu uma resposta definitiva. E talvez esse seja o maior charme do lance. A dúvida é mais bonita que a certeza.
Em 1994, o Brasil vivia uma seca de títulos, 24 anos sem Copa. Nas quartas de final contra a Holanda, Bebeto marcou um gol e correu para o lado do campo. Ele começou a embalar um bebê imaginário nos braços. O filho dele tinha acabado de nascer. Romário e Mazinho chegaram do lado e entraram na comemoração. Em poucos segundos, um jogo de Copa virou uma maternidade improvisada. E a comemoração se tornou a mais imitada da história do futebol. O Brasil ganhou o Tetra e encerrou a maior espera da história da seleção. 4 anos antes, em 1990, Camarões tinha mostrado ao mundo que Copa é o lugar onde tudo pode acontecer. Roger Milla tinha 38 anos, idade em que a maioria dos jogadores já está dando entrevista sobre aposentadoria. Ele marcou 4 gols. E depois de cada gol, corria até a bandeira de escanteio e dançava. A celebração ficou tão famosa que a bandeira de escanteio virou parceira oficial de dança. Copa de 1986, no México, quartas de final. Argentina contra a Inglaterra, Diego Maradona marcou 2 gols que são completamente opostos. O primeiro, ele saltou para disputar a bola com o goleiro Peter Shilton. Como era bem mais baixo, usou uma solução criativa que não estava exatamente no regulamento. O árbitro validou o gol. As imagens mostraram que Maradona havia tocado a bola com a mão. Ele mesmo disse que foi a mão de Deus. Poucos minutos depois, como se quisesse provar que também sabia jogar com os pés, Maradona recebeu a bola no campo argentino, passou por meia dúzia de ingleses e marcou o que ficou conhecido como o gol do século. Um gol que até hoje faz as pessoas se perguntarem como um ser humano consegue fazer isso correndo com uma bola? Os ingleses protestaram o primeiro gol. Provavelmente protestariam até hoje se o árbitro ainda estivesse disponível, mas ninguém contestou o segundo. Nem teria como... Lembra que eu falei que um semáforo mudou o futebol? Pois é, Copa de 1962. A partida entre Chile e Itália ficou conhecida como a Batalha de Santiago. Naquela época não existiam cartões. Quando o árbitro queria divertir um jogador, precisava explicar tudo verbalmente, em um estádio lotado, com todo mundo nervoso e falando línguas diferentes. Era quase uma reunião de condomínio, mas com chuteiras e milhares de pessoas assistindo. O árbitro Ken Aston apitou aquele jogo e nunca esqueceu o caos. Anos depois, em 1966, outro jogo confuso na Copa confirmou o que ele já pensava. Precisava existir um jeito melhor de comunicar. A inspiração veio de um semáforo em Londres: amarelo, atenção, vermelho, parar. Simples, visual e sem necessidade de tradução, os cartões começaram a ser usados em 1970 e hoje são parte fundamental do futebol. O jogador pode fingir surpresa, colocar as mãos na cabeça e perguntar o que fez, mas entender. Ele entendeu. Em 1982, a Alemanha Ocidental e a Áustria protagonizaram um dos jogos mais estranhos da história. As duas equipes já sabiam que 1-0 classificaria ambas, e foi exatamente isso que aconteceu. A Alemanha marcou logo no início. Depois disso, a bola passava de um lado para o outro sem nenhuma intenção. Os torcedores começaram a vaiar e agitar dinheiro nas arquibancadas. A Argélia, que tinha feito uma campanha excelente, foi eliminada por causa de um jogo que parecia combinado. O episódio causou tanta revolta que a FIFA mudou as regras. Desde então, os jogos decisivos da última rodada acontecem todos ao mesmo tempo. Uma das partidas mais paradas da história acabou produzindo uma das mudanças mais importantes do futebol. Final de 1966. Inglaterra contra a Alemanha. Prorrogação, Geoff Hurst chutou. A bola bateu no travessão, tocou o chão e voltou para o campo. A bola entrou ou não entrou? Para metade do estádio, sim. Para outra metade, nunca. O árbitro consultou o auxiliar, provavelmente a conversa mais curta e mais importante da história do futebol, e confirmou o gol. A discussão dura até hoje. Se inventassem uma máquina do tempo só para verificar esse lance, provavelmente encontrariam torcedores dispostos a financiar o projeto. 44 anos depois, em 2010, o futebol devolveu o debate. Frank Lampard chutou. A bola bateu no travessão, caiu claramente dentro do gol e o árbitro não marcou. Para os alemães, justiça poética. Para os ingleses, uma repetição do pesadelo com câmera HD. O episódio acelerou a adoção da tecnologia da linha do gol em 2012. Foi aprovada. Hoje, o árbitro recebe a resposta no relógio antes que os jogadores tenham tempo de cercá-lo com réguas e diagramas. Final de 2006, Berlim, França contra a Itália. Zinedine Zidane jogava a última partida da carreira. Já tinha marcado um gol de pênalti. A despedida parecia perfeita. Perfeita até prorrogação. Depois de uma discussão com Materazzi, Zidane virou e deu uma cabeçada no peito do adversário. Milhões de pessoas ficaram alguns segundos tentando entender se aquilo tinha realmente acontecido. Cartão vermelho, Zidane saiu do campo e passou ao lado da taça. Uma imagem tão cinematográfica que parece ter sido criada por um diretor. Mas ninguém teria coragem de escrever aquele final. A Itália venceu nos pênaltis.
Mas o que ficou na memória de todo mundo foi a imagem do craque que terminou a carreira da maneira que ninguém imaginava. E por falar em finais inesquecíveis, 2022, Catar, Argentina contra a França, talvez a maior final de todos os tempos. Gols, viradas, empate na prorrogação. O tipo de jogo que fez muita gente esquecer de sentar, respirar ou verificar se a comida ainda estava no forno. Nos pênaltis, a Argentina venceu. Lionel Messi finalmente levantou a taça da Copa do Mundo. Depois de anos de cobrança e comparação, aquela imagem se tornou instantaneamente histórica. Até torcedores de outros países reconheceram, estavam assistindo a algo especial. Todos esses episódios têm um personagem em comum: o árbitro. Ele precisa correr mais que os jogadores, ouvir reclamações dos dois lados e lidar com atletas que nunca cometeram falta na própria opinião. No passado, dependia só dos olhos. Hoje tem VAR, comunicação por rádio e tecnologia da linha do gol. E as discussões continuam exatamente iguais. Quando não consulta o VAR, reclamam. Quando consulta, dizem que demorou. Se acerta, metade do estádio acha que errou. Se erra, a outra metade sabia desde o começo. Nenhum árbitro robô escaparia em poucos minutos. Alguém diria que ele foi mal programado. A Copa de 2026 já está acontecendo. 48 seleções, 3 países, 104 jogos. E o Brasil de volta tentando escrever um novo capítulo. Novas histórias estão sendo escritas agora. Algumas serão emocionantes, outras vão virar piada. E pelo menos uma vai fazer milhões de pessoas perguntarem ao mesmo tempo como o juiz não viu isso. Porque a Copa não precisa ser perfeita para ser especial. Na verdade, são justamente os erros, as surpresas e os momentos impossíveis que fazem a gente contar essas histórias décadas depois. E a cada vez que conta, o chute fica mais forte, o dribble ganha um defensor a mais e a comemoração dura um pouco mais. Qual dessas histórias mais marcou você? O Maracanazo, o 7-1, o gol com a mão, a falta do Ronaldinho, o gol coletivo de 70 ou o robozinho do Zidane? Conta nos comentários e se inscreve, ativa o sino e nos vemos no próximo vídeo. Porque em época de Copa, todo brasileiro volta a acreditar que o próximo jogo pode entrar para a história. Se você gostou, siga o canal, ative o sininho e acompanhe os próximos casos.